Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa conferência Jogo Aberto. Eu sou Amanda Espessamilha e espero que você esteja preparado e com a mente aberta para aprender muito sobre o que vamos abordar essa noite. Nós vamos ter uma entrevista internacional dando uma outra visão sobre o que é sucesso. Vamos ter perguntas e respostas sobre relacionamentos amorosos e também um bate-papo sobre o tema liderança, que muito se é falado hoje em dia. Porém, eu não vou estar sozinha essa noite. Quero apresentá-los à nossa mesa redonda, aos nossos convidados, e eu gostaria de apresentá-los para vocês. Vamos começar aqui com o Lucas da Conceição. Boa noite, Lucas. Olá, Amanda, boa noite. Lucas tem 29 anos e é estudante de Física na Unicamp. Vamos ter também Audrey Fernandes. Boa noite, Audrey. Boa noite, Amanda. Audrey é estudante de Psicologia e tem 32 anos. Temos também Natália Porfírio. Boa noite, Amanda. Boa noite, Nath. Ela tem 30 anos e é fonoaudióloga em uma empresa de soluções auditivas. E também Anildo Passos. Boa noite, Anildo. Boa noite, Amanda. Anildo tem 51 anos, é engenheiro eletricista, mestre em segurança do trabalho, auditor fiscal e professor de pós-graduação. Sejam muito bem-vindos. E agora que a gente já se conhece, eu gostaria de saber aqui, começar com algumas opiniões. Então, Anildo, queria te perguntar, o que você acha que as mulheres buscam em um relacionamento? Amanda, essa pergunta de $1 milhão. Sim. Eu penso assim, minha experiência de casamento é que a mulher quer atenção. Que não só você converse com ela, interaja, mas que realmente preste atenção, se importe com o que ela pensa, com as suas opiniões.
Basicamente é isso. Com certeza. E você, Nath, o que você acha que os homens buscam em um relacionamento? Amanda, essa pergunta é bem difícil também, mas eu acredito que nos relacionamentos eles estão em busca de uma grande parceria. Então, ser amiga também é bastante importante no relacionamento. Acho que a amizade conta bastante também. Com certeza. Muito obrigada. Muitos bons pontos. Eu acho que todos nós já pensamos em algum momento da vida isso, e por isso a nossa equipe foi às ruas para saber a opinião popular sobre esse tema. Vamos acompanhar juntos. Oi pessoal, meu nome é Gustavo. Eu sou a Bruna. E a gente está aqui na Paulista, na avenida mais movimentada de São Paulo, para descobrir o que as pessoas acham sobre relacionamento. Se você quer saber mais, vem com a gente. O que você acha que os homens procuram num relacionamento? Eu acho que tem dois tipos de homens, tá? Aqueles que procuram estabilidade e, inevitavelmente, tem aqueles que procuram diversão também. Eu acho que esse é um assunto muito polêmico, porque o mundo é extremamente machista e as mulheres sofrem com isso. Eu acho que a maior parte dos homens hoje em dia quer um relacionamento para preencher algum vazio da vida. São poucos os homens que pensam em fazer a mulher feliz, eles pensam mais em desejos próprios. O que um espera do outro é respeito e compartilhar os acontecimentos da vida, companheirismo, essas coisas. Que expectativa você acha que as mulheres têm em um relacionamento? Muitas coisas, né? Pode ter expectativa, né? Na parte de achar coisas em comum com a pessoa, né? Um cara sincero, uma pessoa sincera, batalhadora também, né? E que não deixe faltar, que não tenha seu financeiro legal e que possam construir o sonho juntos. Acho que parecido com a gente, às vezes, de se relacionar com alguém que seja criativo e companheiro, assim, para compartilhar uma fase da vida. E por que você acha que as pessoas hoje em dia buscam tanto relacionamentos? No meu ponto de vista, eu acho que porque as pessoas não conseguem ficar sozinhas. Eu acho que a companhia vem muito pela carência, a maioria das vezes, e não para complementar e não para somar. Na minha opinião, é carência. É mais carência. Eu acho que a pessoa carente, ela quer aquela coisa agora, então ela parte para qualquer relacionamento, tipo, se joga de cabeça, mas ao mesmo tempo, tipo, não dá tudo de si, a outra pessoa espera mais. Eu acho que nem todo mundo precisa buscar um relacionamento, na verdade. Isso é uma coisa que às vezes a gente pensa, né, que tem que ter um namorado, tem que ter um marido. Não necessariamente. As pessoas, elas também podem ser felizes sozinhas. O que a gente não pode, o que muitas vezes acontece, é a gente depositar uma expectativa de felicidade no outro. Por isso que muitas pessoas procuram um relacionamento. Por estarem sozinhas e quererem suprir esse buraco da carência, né? Que, na verdade, não é o outro que vai suprir, é ela mesma. Infelizmente, hoje em dia, eu acho que as pessoas elas se sentem sozinhas porque elas não se conhecem muito bem. Muitas vezes a gente está em relacionamentos e está, às vezes, até insatisfeito, né? E por que a gente precisa, né, ter um relacionamento? A gente não precisa, a gente precisa estar bem, e é importante estar bem sozinho, né? Muito obrigada, Alice, por participar, por aceitar, permitir que a gente gravasse a entrevista e divulgasse também. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Legal, muito obrigado, Gustavo e Bruna, por poder ter descoberto um pouco do que está acontecendo em São Paulo. E agora a gente vem aqui para o Rio. Sim, e podemos constatar que existe amor em SP. E agora vamos ver a opinião dos cariocas também. Legal, vamos lá. E o que você acha, Marco, que as mulheres procuram num relacionamento? Acho que uma das características, uma das coisas que em geral elas procuram é segurança. Companheirismo, cumplicidade, fidelidade, né? O que você acha que os homens procuram num relacionamento? Acho que é a mulher mais independente, a mulher que vai atrás. Hoje em dia, infelizmente, não existe tantos casais com esse foco de respeito, de companheirismo. A gente vê muita falta o amor, falta a sinceridade, mas para o nosso relacionamento a gente busca isso, priorizar isso, o respeito, o amor, dedicação, companheirismo. E você acha que é difícil, no seu caso, né, de você atender as expectativas das mulheres? No caso, como você falou, segurança, né? Você acha que você é uma pessoa que fornece essa segurança? É bem difícil a pergunta. Eu acho que no meu caso, se eu realmente gosto muito de alguém,
eu sou capaz de oferecer a segurança e muitas outras coisas. Então acho porque as pessoas se sentem sozinhas no mundo e na vida. Elas procuram ter alguém com quem compartilhar. A felicidade, ela é compartilhada, né? E é muito bom você compartilhar isso, dividir momentos bons, ruins, né? Mas acima de qualquer coisa, você tem que estar bem com você para poder não ser uma relação de dependência, mas sim de compartilhar as coisas, né? Nós estamos casados no papel faz 3 anos. Realmente ela me surpreendeu desde o primeiro dia que eu a conheci. E todos os dias a gente vive como se fosse o último das nossas vidas. Obrigado, Gustavo e Bruna, Pedro e Evelyn do Rio. E, uau, é muito interessante ver as opiniões, não? Porque as mulheres geralmente elas têm as expectativas, é o que nós vemos, né? E muitas vezes não são ouvidas, não são compreendidas. Já os homens também têm expectativas, mas não sabem como expressá-las e muitas vezes não buscam expressá-las. Por isso, hoje, nós trouxemos um casal de amigos muito queridos e muito experientes também, para falar tudo o que eles têm aprendido sobre esse tema de relacionamento. Vamos ver, Malu, é com você. Boa noite, Amanda. Boa noite, mesa. Estou aqui com Renato e Maria para entrevista sobre relacionamento. Então, Maria e Renato são casados há 21 anos. Então, talvez eles tenham um pouco de experiência na área de relacionamentos. Eles são missionários e desde antes de casado eles já atuavam no time, na missão, na verdade. Então, o Renato foi para o Rio e depois para o Paraguai como solteiro. Depois, ambos ainda namorando, foram para Recife no time missionário. Foram para BH também, em Minas Gerais, ainda namorando, noivaram lá, casaram lá, tiveram seu primeiro filho, Lucas, lá em BH, vieram a São Paulo, onde nasceu a segunda filha, Isabela, e agora estão aqui em São Paulo. É um grande prazer, Renato e Maria, entrevistar vocês essa noite. Amém, é uma grande satisfação estar com vocês, boa noite a todos, é um privilégio poder compartilhar um pouquinho do que a gente passou durante esses 21 anos. Sim, boa noite. Boa noite. Então vamos começar, na verdade, com algo que vocês estão muito adaptados, muito acostumados, que são as mudanças, né? Sem dúvida, muitas mudanças aconteceram, tanto no relacionamento quanto na vida, mas a principal mudança é a nossa transformação em Cristo. E como Cristo muda a nossa mentalidade. Então eu queria perguntar para você, Renato, sua visão de mulher mudou quando você se tornou um discípulo, um verdadeiro cristão? Claro que mudou. A minha visão de mulher era um objeto. Porque quando eu saía, quando eu queria fazer algumas coisas que meu coração dizia, eu procurava mulheres para satisfazerem aquilo que eu queria, né? Desejos sexuais. Então era um objeto que eu usava. Agora, com o tempo, depois que eu tive algumas desilusões amorosas, fui convidado para ser um discípulo de Jesus. E quando comecei a ser um discípulo, essa minha visão da mulher, ela começou a ser transformada, principalmente por causa de uma escritura. João 4. Eu vi como Jesus tratava as mulheres, como Jesus tratou a mulher samaritana. Colocou alguém marginalizado na sociedade e colocou num pedestal espiritual, né? E deu sentido para a vida daquela mulher. Né? Então isso me ajudou bastante. E hoje eu enxergo uma mulher completamente diferente, ainda bem. Sim. Eu enxergo uma mulher completamente diferente hoje. A minha visão sempre tem que ser a visão de Jesus. Amém, que legal. E você, Maria, como é pra você a sua visão de homem? Você acredita que mudou também? Sim, mudou muito, porque antes eu tinha, pra mim era apavorante aquele machismo, sabe, institucionalizado. E eu tinha pavor daquilo, então isso acabava comprometendo também meu relacionamento, né, com homens, com namorado, com pai. E com a Bíblia mudou completamente a minha visão. Exatamente, como o Renato falou, por causa de Jesus você muda a sua visão. Renato, o que você pensa sobre a questão dos pensamentos em um relacionamento? Você acredita que pode existir, na verdade, pensamentos impuros dentro de um relacionamento puro? Sempre existem pensamentos impuros, né? Como Tito fala, tudo é impuro para quem é impuro. Então tem muito a ver com o que a gente falou no começo, com a mudança de mentalidade, com o foco que a gente tem, né? Então vai ter pensamentos impuros em relacionamentos puros,
vai ter pensamentos impuros. Quando tem um relacionamento impuro, sempre vai ter esses pensamentos, mas a luta sempre deve existir. O campo de batalha é a nossa mente. Sim. O quanto nós focalizamos em coisas espirituais e pensamos nas coisas do alto. Né? É interessante porque a maioria das pessoas, quando a gente pensa em pensamentos impuros, pensam logo em pensamentos sexuais, mas existe também a questão da impureza emocional, né? A gente viu na entrevista de rua, por exemplo, que muitas pessoas falaram sobre expectativas dentro de um relacionamento. Um relacionamento existe para suprir essas expectativas? Eu quero responder essa pergunta com uma outra pergunta. Por que Deus coloca duas pessoas tão diferentes debaixo do mesmo teto? Com necessidades diferentes, com a forma de pensar diferente? Porque Deus tem uma expectativa. Então, quando a gente enxerga a expectativa de Deus acima da nossa, a gente se conforma, a gente entende, a gente aprende o que é amar o outro. Quando a nossa expectativa está mais alta do que a expectativa de Deus, a minha vontade de querer ser suprido, né? Minha vontade de querer ser suprido na minha carência emocional, na minha solidão, qualquer outra coisa, entende? Daí a coisa não funciona muito bem. Então, nós temos que enxergar qual é a expectativa de Deus para mim. É que ela esteja bem com Deus. Qual a expectativa dela? É que eu esteja bem com Deus. Então, temos que trabalhar mutuamente para que isso aconteça. Sim, e Maria, pensando no que o Renato falou, essa questão dessa via de mão dupla, na verdade, né? De você pensar o que Deus espera e Renato pensar o que Deus espera, mas a gente sabe que nem todo relacionamento é assim. Às vezes a gente está em um relacionamento que, ok, uma pessoa está bem com Deus, confia em Deus, acredita, e outra talvez nem acredite em Deus, né? É possível manter uma relação pura quando há esse tipo de julgo desigual? O que você acha? Eu acho muito difícil, porque a unidade já é difícil no relacionamento em que os dois estão bem, os dois estão alinhados. Imagina se um está olhando para cá e o outro para lá. É muito difícil. Eles podem continuar juntos, mas vão estar sempre desunidos emocionalmente, espiritualmente. Então, não acho que dá. Acho impossível. Sim. E como crescer, Renato, em santidade no relacionamento se você, não agora, mas se no passado você teve uma vida de imoralidade ou de relacionamentos impuros no geral, né? Como no presente, no agora, é possível crescer nessa santidade? São os fantasmas do passado. Esses fantasmas são terríveis muitas vezes. Então, o que a gente tem que pensar é que o nosso relacionamento com Deus, ele tem altos e baixos. Às vezes eu vou ter a tendência de querer pensar mais no meu passado. E existem fases em nossas vidas que a gente fica um pouco dependente de pensamentos nocivos, né? Mas uma coisa que eu costumo pensar é que ainda que haja altos e baixos em nossas vidas, né? Pensarmos em coisas, fantasmas do passado, tem que ser uma linha diagonal rumo a Deus. Você pode ter altos e baixos numa linha horizontal, mas um discípulo tem que sempre pensar em crescer. Então, esses altos e baixos sempre devem promover crescimento e aprendizado. Então, quando eu penso em algumas coisas do passado, eu tenho que pensar assim, uau, o que eu aprendi com isso espiritualmente? E por que eu não devo voltar a fazer isso? Eu tenho que pensar em exemplos bíblicos, eu tenho que ter bons tempos com Deus de manhã, um bom relacionamento com Deus, para ver exemplos vivos na Bíblia de como superar. Porque tudo aquilo que eu passei no passado, grandes homens, profetas de Deus, do Antigo Testamento, discípulos, passaram na Bíblia e conseguiram superar, não existem desculpas. Né? Então sempre é buscar crescer no relacionamento com Deus, com bons tempos com Deus e desfocalizar do passado. Mas não me sentir culpado pelo que aconteceu no passado, porque eu já fui perdoado. Sim, muito bom, Renato. É fazer nova todas as coisas, né? Constantemente. Muito bom. Quantos anos, bem, de casado 21 e de namoro, quantos anos foram? 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9... Maria falou mais rápido. Eu ainda estou pensando aqui. Sim. Ela é ótima para datas. Maria, nesse 1 ano e 9 meses, vocês diriam que esse relacionamento de namoro ajudou ou atrapalhou a aproximação de vocês para com Deus? Ajudou muito, incrivelmente, porque quando eu conheci o Renato, eu conheci um homem cheio de fé, cheio de, assim, corajoso, sabe? E aí, quando eu comecei a namorar o Renato, eu falei, nossa, ele é assim mesmo. Então, isso me ajudou a
a andar mais, sabe? A caminhar mais, a crescer mais. Então, ajudou muito o namoro. Muito, em todas as áreas, assim. Foi incrível. Uau, Renato! Posso falar um pouquinho? Sim! Não, assim, eu costumo dizer que todo namoro dá certo. Mesmo se você não terminar em casamento. Por que todo namoro dá certo? Porque é um aprendizado. Muito bom. Então eu tenho tudo que eu preciso na minha esposa. Né? Ainda que ela seja imperfeita, para mim ela é perfeita. Porque Deus colocou a pessoa certa para mim, uma pessoa sorridente, extrovertida, assim, alegre com a vida, de bem com a vida, positiva. A minha tendência é ser um pouco mais negativo. Então Deus me desafia muito com minha esposa. Ela brilha muito na minha vida. Amo muito Maria José. Uau. Porque realmente ela trouxe um bálsamo na minha vida espiritual. Sem ela, eu tenho certeza absoluta, acho que não alcançaria os céus. Uau. Né? Eu vejo, que especial. vejo E é interessante essa questão do relacionamento dos sonhos, né? Quem nunca pensou nisso? Tanto as mulheres, sem dúvida, mas os homens também, imagino, né, Renato? Que pensam muito, nossa, a mulher ideal, o homem ideal. Renato, a pergunta que não quer calar, imagino que todas nós estamos esperando por esse momento. Existe a pessoa certa para casar? Existe. Uau! Na minha concepção, existe a pessoa certa para se casar. É a pessoa que Deus colocou na sua vida. Ou seja, a gente tem a opção. Nós podemos fazer a nossa opção de querer se casar com determinada pessoa ou com outra pessoa. Mas quando a gente olha a espiritualidade da pessoa, não somente aquilo que atrai os nossos olhos, mas quando a gente vê que aquilo que a pessoa é espiritualmente se enquadra nos desígnios de Deus, eu acredito que essa é a pessoa certa. Deu certo comigo. Porque Maria José não só agradou os meus olhos, como eu vi uma mulher super espiritual do meu lado. Eu falei assim, uau, é com essa mulher que eu quero constituir família e é com essa mulher que eu quero ter responsabilidades no reino. Né? Então existe a pessoa certa sim. Bom, obrigada, Renato. E Maria, a gente viu, vocês também viram sobre a entrevista de rua, né? Teve uma das mulheres entrevistadas que comentou, nem todo mundo precisa buscar relacionamento. Nem todo mundo precisa casar, nem todo mundo precisa namorar. De fato, é uma consideração importante. Mas, Maria, uma pergunta para você. Se no céu não vai ter casamento, Jesus falou isso explicitamente, por que é uma área que as pessoas se sentem tão frustradas quando não acontecem? Eu acho que ficam frustradas porque elas estão buscando algo para supri-las aqui, somente aqui, né? E claro que no céu a gente vai estar tão feliz na glória de Deus que a gente não vai querer saber de mais nada. Casamento é problema também, viu, gente? Não é só... Então a gente não vai precisar disso, né? E as pessoas ficam frustradas porque não acontece, porque elas estão buscando algo que é só para esse plano aqui, sabe? Quando elas estão buscando algo que é para a eternidade, eu acredito que não importa se casadas ou solteiras, elas vão estar felizes, entende? Nós passamos momentos no nosso casamento em que eu me sentia sozinha, ele passou também que ele se sentia sozinho, a gente nunca se separou fisicamente. Verdade. Mas por quê? Porque em algum momento nós nos afastamos de Deus também. Então, foi esse momento que a gente se sentiu sozinho. Depois que a gente se reconectou com Deus, não tem mais solidão. Então, a solidão, na verdade, é a ausência de Deus na sua vida. Né? Uma ferramenta que ajuda muito, Malu, é o que a gente chama de discipulado. O que é o discipulado? É quando existe uma pessoa que, com a Bíblia aberta, nos ajuda a nós enxergarmos coisas espirituais que talvez nós tenhamos esquecido. Né? Então, isso ajuda bastante. Ter um bom discipulado, bons amigos, bons conselheiros que nos ajudam. Né? Então, especialmente nós temos um casal que nos ajuda muito, né? Raul e Linda, né? Que nos ajudam no nosso relacionamento. Então, sem isso, olha, nos sentimos sós mesmo. Né? Sim. Verdade. É muito especial, gente, porque as pessoas têm uma tendência a pensar que no casamento se resolve só os dois, pronto, nada de Bíblia, nada de outras pessoas para ajudar, para aconselhar, mas sem dúvida, como vocês falaram, é essencial para a construção, né? De um relacionamento dos sonhos, digamos assim, é essencial. Bem, mas somando então os anos de casado, mais os anos de namoro, quase 23 anos juntos. Vocês têm juntos quase a minha idade, então é bastante caminho por aí, né? Como manter o amor? Então, olha só que interessante. Não existe um segredo para manter o amor. O segredo não é manter o amor. O segredo é fazer o amor crescer.
Se a minha expectativa é manter o amor com Maria José, o casamento não sobrevive. Né? A gente não vai conseguir ser exemplo, brilhar para que outras pessoas também se sintam inspiradas para começar um relacionamento a dois. Não vamos conseguir educar nossos filhos da forma correta. O segredo é fazer o amor crescer. E o que faz o amor crescer são os desafios. Né? São as coisas que nós passamos na vida. Né? São as diferenças que nós conseguimos lidar, né, juntos, mas com a Bíblia aberta, com a Bíblia falando mais alto para a gente. Né? Sim, muito bom, Renato. E você, Maria? Eu acredito que um relacionamento para durar tantos anos, né, e para ficar até o fim, que é a nossa expectativa, né, até a morte, eu acho que a gente tem que brigar. Sem briga, a gente não chega. Por quê? Porque ele peca, eu peco, há conflitos. Então, eu não acredito em relacionamento que as pessoas falam, não, tá tudo bem, sempre tá tudo bem. Não tá tudo bem. Quando há um relacionamento que está tudo bem, alguém está dominando esse relacionamento, isso não é saudável. Ou há uma idolatria e o outro sempre, sabe, se esconde, não dá opinião, não fica na dele, não fala o que sente, não expressa. Então, eu acho que a gente vai brigar. Mas é uma briga boa, porque é uma briga porque você se importa com o outro. E você se importa com o relacionamento. Você quer que esse relacionamento vá até o fim. Então, essa é a briga, é uma briga boa. Não é nada de brigar, de falar palavras ruins ou ficar de mal vários dias, nada disso. Sim. É uma briga de incomodar o outro, naquilo que o outro precisa mudar, e ele também me incomoda naquilo que eu preciso mudar. Sim. Então, é muito saudável. Quase uma briga espiritual, sim, digamos exatamente. assim. É uma briga espiritual. uma briga espiritual. Com a Bíblia aberta, com as escrituras ali, né? É importante isso. Sim. Lidar com as diferenças, né? Não passar por cima, porque senão elas viram uma amargura. Sim, sem dúvida. Então, se você tem conflitos, mas lida com a Bíblia, você está no caminho certo. Então, eu acho que essa sua resposta, Maria, contemplou muitas mulheres. A mim contemplou bastante. Brigamos, né? Sim. Mas, sim, que legal, gente. Estamos quase no fim da nossa entrevista. Queria muito agradecer vocês dois por toda a caminhada e experiência que vocês compartilharam. E se vocês pudessem deixar um conselho final nessa área de relacionamento, né? Nesse jogo aberto sobre relacionamento, o que vocês diriam? Somos pessoas que têm muitas opiniões. Que nós, muitas vezes, criamos em nossa mente aquilo que nós achamos o que é correto sobre as coisas. Só que isso não deve falar mais alto. O que deve falar alto é a Bíblia, a palavra de Deus. É deixar a palavra de Deus conduzir. Ela é uma espada. Ela vai na frente cortando os nossos corações e a gente vai atrás. Mas a Bíblia é sempre na frente. Né? E quando a Bíblia vai na frente, se eu fico orgulhoso, não é com a Maria José, é com Deus. Sim. Então, o conselho que eu dou é se submeta à palavra de Deus sempre. Sim. Não fale mais alto que a palavra de Deus. Não manipule a palavra de Deus de acordo com o que você quer. Mas para um relacionamento dar certo, a Bíblia tem que falar alto no relacionamento. Sim, perfeito. Obrigada, Renato. Maria, um conselho final para as mulheres? Sim, é a mesma coisa, porque sem humildade diante das escrituras, a gente não vai para lugar nenhum. A gente não consegue. Então, acho que... e é difícil para nós, é desafiante para nós. Sermos humildes, muitas vezes com algo que você não... Você gostaria de outro jeito, mas Deus está falando, não é por aí. Então, obedeça a Bíblia, né? E tudo vai dar certo. E às vezes tem aquela guerrinha de egos, né? Não, eu não dou o braço a torcer, ela também não dá o braço a torcer, mas quando a Bíblia é aberta, acabou. Tudo é isso. Sim, que legal. Mas obrigada novamente, Renato. Obrigada, Maria. Eu que agradeço muito. Obrigada. Obrigado, Malu. Obrigada. Realmente foi uma grande oportunidade pra gente estar com vocês. Sim, que ótimo. Então, voltamos com a Amanda. Uau, muito obrigada, Renato e Maria, por nos ensinar tanto. Eu fiquei muito feliz de ouvir todos os conselhos que eles deram, porque a minha idade física é o tempo que eles têm de casado, então é muita experiência, né? Mas eu quero escutar aqui dos meus convidados, Lucas e Audrey, o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre o que foi tratado, né, na entrevista. Muito bom, Amanda. Nossa, é muito libertador pensar de forma diferente de como nós pensávamos antes de ter um relacionamento com Deus, né? Poder mudar a nossa forma de pensar.
E Renato e Maria trouxeram pontos muito interessantes, né, para essa entrevista, como ponto de confiança, né? Eu gostei muito do que eles falaram do ponto de confiança, que eles têm um no outro, mas porque está baseada no relacionamento com Deus deles, né? Então, eles têm a confiança um no outro, podendo confiar primeiramente em Deus, né? Então, eles podem confiar um no outro, eles ficam tranquilos com isso, porque a confiança deles se baseia primeiramente em Deus. E também pensar que muitas pessoas pensam que um relacionamento cristão talvez pode ser como um relacionamento como de comercial de margarina, que não tem problemas. Mas, na verdade, eles falam de conflitos e que conflitos geram crescimento, transformação, né? E que eles podem resolver esses conflitos, lidar de forma profunda através da Bíblia, das Escrituras, no relacionamento que nós temos com Deus, né? E também pensar que quando nós temos um relacionamento com Deus, as nossas expectativas são supridas com Deus, não o que nós esperamos com receber do outro, né? Então, nós nos sentimos amadas, preenchidas por Deus e não por conta de outra pessoa, como nós vimos não só nas entrevistas, mas eles falaram sobre isso também, né? Então, é incrível pensar que com o relacionamento com Deus, nós temos tudo e não precisamos esperar isso de alguém, ter essa expectativa. Então, nós temos as expectativas supridas por Deus. Sim, é verdade. Obrigada, Audrey, pelo comentário. E você, Lucas? O que você achou? Eu gostei muito do comentário do Renato sobre a vida ter altos e baixos. Me traz muita reflexão, porque a impressão que eu tive na entrevista de rua foi que as pessoas traziam uma certa insegurança em relação a relacionamentos por medo das dificuldades de fato. Mas como ele mesmo disse, a vida é composta por altos e baixos, então, de fato, independente daquilo que a gente busca na nossa vida, vamos ter dificuldades, né? E eu gostei muito do comentário da Maria, porque ela discorda completamente de alguns outros comentários, né, da entrevista de rua, sobre a necessidade de se casar. E o que me leva a pensar, por exemplo, por que será que as pessoas buscam tanto, ou pelo menos se expressam tanto dessa forma, né, de que não é necessário casar? Me leva à reflexão de que talvez elas estejam buscando outras questões da vida. Talvez elas acreditem que ser bem-sucedido está relacionado com algo muito específico e não necessariamente o casamento. Isso me chamou muita atenção. Com certeza. Eu acredito que essa é a ideia da maioria das pessoas, né? Ou você é bem-sucedido em uma área ou em outra. Mas esse é um ponto que nós vamos tratar hoje também. Obrigada pelo comentário. E bom, como o Lucas falou e como falamos no início, vamos tratar desse tema e diretamente lá de Los Angeles, a nossa representante Jasmine conversou com uma pessoa que entende muito desse assunto. Vamos ver juntos. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui com o Michael Kirchner, sou Jasmine, e a gente está aqui em Los Angeles. Michael Kirchner faz 17 anos de ser discípulo. E é muito legal porque agora ele é o administrador global da nossa igreja hoje. E a gente vai fazer a entrevista em inglês. Então, agora vamos falar em inglês. Então, vamos lá. Okay. So, hi Michael, how are you doing today? Good, Jasmine. Welcome home to Los Angeles. Thank you. So I wanted to ask you a couple of questions. Success is a very broad term. How would you define success in general terms? Yeah, I thought about this a little bit, and I'd say two things come to mind for me. I could sum it up in two words. One is achievement, and achievement is just accomplishing something of significance. So achievement is one of them. I think the second one would be just advancement. Are we making progress? Or what are we accomplishing? Are we moving forward? And so I think when I think of success, it really does come down to achievement and advancement. I like those answers. That was really awesome. And what would you say your academic background is? Well, I was very fortunate to be able to go to school here in America, and I got a BA in business from the University of Iowa back in 1984. And but then several years later, almost 20 years later, I was able to secure a master's in business administration from the University of Minnesota. And then in the church,
we have our International College of Christian Ministries. And I've been fortunate enough to get my BA and my master's in ministry. And in just a few short weeks here in August, I'll be able to earn my doctorate degree in ministry as well. That's so awesome. And so you've been a disciple for 17 years. Do you want to explain how you became a disciple, when you became a disciple? Yeah, it's I was baptized on January 25th, 2004. Wow. And it's quite amazing because my wife, Sharon, she was baptized back in 1982. Wow. And through the many, many years, our journey took us into different places. But Sharon made a decision. She left the Lord for a few years, but then she came back. And it was so profound what I saw. And it inspired me to want to really study the Bible, make some changes in my life. And I had an opportunity, and God brought some people in my life to study the Bible with me. And I got a chance to make some choices to truly change my life as well. So where did you start your professional career? Well, I started after I graduated from college in 1984, and I went into the food industry. And now, the food industry here in America, we have our supermarkets, and sometimes we just take things for granted. But you ever think about how the products got on the shelf, and why do you choose what you choose to put into your supermarket basket and take it home and eat it and consume it? And but starting in the food industry, for me, it was just more family-oriented, more conservative, and everybody's got to eat. So it seemed like the right fit for me at that point in my life, and I made a career of it. Oh, that's awesome. So do you like to eat? I do like to eat. And what were your previous jobs before working? Yeah, so for me, first of all, when you say you like eating, I like cooking too. But I just enjoy. I think congregating around food is one of the most important things we could possibly do. And but before I went to work for General Mills, I mentioned that I started in the food industry. Actually, it was the Campbell Soup Company, and they used to have these little icons called the Campbell Kids, a little guy and a little girl, and it was so amazing about my start in my career. That's where I got to meet Sharon. She actually worked for the Campbell Soup Company, and that's where we met. And after a period of time, she changed careers, but we had a chance to date and then ultimately get married. But one of the greatest things is that's where I met my wife, as at work. And it really helped my life a lot. Now tell me, how did you get into General Mills? Well, that's interesting because after Campbell Soup, I went to work for a company called Pillsbury, the Pillsbury Doughboy. We once had what we called a Pillsbury giggle-off because the doughboy, if you punched him in the belly, he would laugh. But when Pillsbury was acquired by General Mills, and I was very, very fortunate in acquisitions. Typically, the company acquiring keeps their people, and the company they're acquiring, those people don't get an opportunity to get a job. They get let go or they get severed. And I was asked to come over from the company that was being acquired, Pillsbury. I was given an opportunity to relocate back to the Twin Cities, Minneapolis, Minnesota, and I was given an opportunity to go back to where General Mills headquarters were, and then to lead a key customer team in the new organization at General Mills. So I was very fortunate to kind of make the cut. And I like to say I was grafted into the new organization. And so now I wanted to ask you about success in the world. Okay. What advice would you give someone who wants to improve professionally? You know, there's three things that come to mind if people want to, improve professionally. And I would just say this: find a mentor, be adaptable, and always want to continue to learn. You need people in your lives that have experience, that might be older, to help you. And but you've got to be flexible, knowing that things may not be what you want them to be or when you want them to be. But if you can be adaptable, you can be successful. And the third thing is just always be eager to learn. No one knows everything, and you never completely arrive. But if you are eager to learn, it's going to make you that much better. So those are the three things. What would you say to someone that has a hard time being eager to learn?
how would they be able to like change those characteristics? Well, that's taking personal investment in them, investing time with them. That's where the mentorship comes in. You give them certain and specific tasks to do. Do they follow through? Do they do them well? Do they do them as they were instructed? And it's really inspiring them to that if you learn, you know, you're going to be able to be even more successful and contribute more, and you're going to have more opportunity as well as life passes. How do you manage to balance work, health, family, and seeking God? Because a lot of people have a lot of things going on, you know? Right. And as we say, juggled all those balls, right? Actually, for me, this is where Sharon comes into the picture. Because when Sharon was making a decision to really seek God, I saw a transformation in her, which led to a transformation in our marriage. And it inspired me to spiritually and biblically want to get to know more. And what's really interesting, when this was happening in our lives, I had a very demanding full-time career. Yeah. I had made the decision to go back to school. Wow. Full-time to get my master's. But that's the time I also found and started to study the Bible and make the most significant decisions in my life. And it was the busiest time of my life, but it was the best time, which means the most important things, doesn't matter how busy you are, if it is a priority, you can do it. Yeah. So no excuses, basically. No excuses. That's right, Jasmine. You hear that? I'm just kidding. I wanted to ask another question. In Luke 16:13, it says, "We cannot serve two masters." Do you think that having professional success and being a disciple are compatible? And if so or not, how would you balance this? Well, can they be compatible? I say yes, absolutely. That's how we've tried to live our lives. And you can use what you've been given to serve God and His purposes. And it's just using your resources in a way that glorifies God. So absolutely, they can. And the second piece about balancing these things, that passage that you talk about, you know, I reflected on that. And Jesus even goes on and he has an interaction with the Pharisees. And it says that they loved money. And so in their pride, they hated Jesus because he was revealing the hearts. Yeah. And so, you know, we can use money, and money is good when it's used properly. But even in Matthew 6, it talks about seeking first the kingdom. And it always comes down to the heart. What's in your heart? And it's understanding we can do great things for ourselves, but what's the end? And how much more important when we want to really begin to do things for God? That's where the greatest reward comes in. And I wanted to ask you, what advice would you give to those who struggle with greed, materialism, career idolatry, or things of the like? What advice I would give them is get advice. I think there's a need for greater transparency. It's true. I don't know if it's the case in Brazil. Maybe you can relate to this, but people live beyond their means. In America, sadly, people take on way too much debt. They live beyond their means. They put things on credit cards. They can't pay things off. And they get discouraged. They get depressed, and they turn to vices and things that just aren't good. And I think that if people would just get advice, be transparent, live within their means, but you know the most important thing they could do? It's read the Bible. Yeah. That'll fix everything. And my last question, what is it to be successful within the kingdom? You know, because we were talking about success, right? And we talked about what the world views as success. And I say that the world uses measurements to
Did you make the bottom line? Did you hit your sales goal? I'm a big sports fan, and you look at how many goals did they score? What's their batting average? These types of things. So the world understands measurements to quantify, did I do well or not? Yeah. And even academically, what kind of grade did you get? What kind of score did you get on your test? But in the kingdom, we do have measurements to mark our success. And for me, the biggest thing is seeing people's lives change. It's so profound. And fixing a broken marriage. Seeing people date the way that God set it up. And seeing a young man who's a Christian finding a single mom and falling in love with her and leading her in the way that God lays it out. You want to see measurement. It's seeing the changes in people's lives and making the most of it. Getting out of debt. Living within your means. Understanding that there's greater needs that are out there. Taking care of people. And but the greatest measurement is understanding what we're called to do. And we do something, we say that we go and make disciples. We study the Bible with people. And success for us is when we evangelize the world. We take the good news to every language, every nation, everywhere. Thanks, Michael. So there's no more questions. But I wanted to ask, do you want to leave Brazil or whoever's watching with anything else to finalize on success? Yeah, it's... don't be fooled by what the world determines success is. Let the Bible share with you and teach you what real success is. And it may not be what you think it is, but boy, I would encourage you to look into it and see what God's plan is for your life. And it can be a great adventure because you'll get to meet people and understand languages and cultures and things you would never get otherwise. And having had the opportunity to travel to Brazil twice, Sharon and I have, we just fell in love with the people and the culture. And some of our best friends are Brazilian. And you've lived there for the past 3 years yourself. Yeah. And now you've got a great adventure coming forward for yourself. But you've got to understand the power of understanding what the true relationships with God is really all about. That was really deep and awesome. Thank you so much, Michael. Thank you, Michael, so much for this opportunity to be able to interview you. I was really grateful to be able to hear about your story. I never knew about some of those things. And to get to know you personally, and then for you to share with Brazil and whoever else may watch about what success really means. Gente, isso foi a entrevista. Espero que vocês gostaram. E realmente colocar as coisas que ele falou em prática, porque sucesso no mundo não é nada comparado ao que a Bíblia fala pra gente. Beijos, tchau! Oh, thank you. Muito obrigada, Michael, por nos dar uma visão totalmente diferente do que estamos acostumados e do que vemos as pessoas falando. Mas eu quero saber a opinião dos meus comentaristas. Então, que na minha opinião são pessoas muito bem-sucedidas. Anildo e Nath, o que vocês acharam das palavras do Michael? Nossa, Amanda, eu achei sensacional a entrevista. Eu gostaria de agradecer a Jazz, o Michael, que contribuiu. Uma história maravilhosa, de muito sucesso. E algo que me chamou muito a atenção é o que ele fala sobre o sucesso ser uma construção, né? Então, não é um lugar, não é um ponto de chegada, mas é algo diário que nós podemos ir construindo. E, principalmente, pensar que o sucesso, também o maior sucesso que nós podemos ter é no nosso relacionamento com Deus, construir uma base sólida a cada dia, né? Então, trazer essa perspectiva de sucesso também para o nosso relacionamento com Deus foi muito incrível. Sim, é verdade. Obrigada, Nath. Anildo? Obrigado, Amanda. Nath, também gostei dos seus comentários. Eu achei interessante quando ele fez uma abordagem sobre sucesso profissional. Ele destacou 3 pontos.
E é muito interessante poder fazer essa conexão entre o profissional e o espiritual, né? Então ele fala que para ser bem sucedido você precisa ter um mentor profissional, né? E no meu trabalho, as decisões que a gente faz de aprovar projetos de segurança do trabalho, por exemplo, é muito importante que você, além dos manuais, você tenha opinião de outros profissionais mais maduros. E espiritualmente também, para a gente poder conhecer mais sobre Deus. É importante que a gente tenha amigos espirituais que sejam mais maduros, que já tenham passado por aqueles problemas, né, por aquelas situações. Depois ele destaca também sobre flexibilidade e adaptação. E, na verdade, quando a gente está trabalhando, é o que mais acontece. Muda a chefia, muda o cenário político, não é? Muda o cenário econômico, e a gente tem que estar sempre se adaptando a isso. E na vida cristã também. Hoje eu sou casado, tenho um filho de 15 anos, então é uma situação nova para mim. Apesar de já ser cristão há mais de 20 anos, mas eu nunca fui pai de um adolescente. Então nós também temos que nos adaptar espiritualmente. E por fim, ele destaca que nós devemos sempre que aprender com entusiasmo, né? E eu penso que profissionalmente é assim. Eu sou professor também e é muito legal quando a gente tem na sala um aluno que dá um feedback, que tem interesse, você fica mais empolgado até para ensinar, né? Então, é muito legal poder ver que os valores que nós temos na vida espiritual eles podem se aplicar tanto na vida profissional quanto na vida espiritual também. Muito obrigada pelos pontos, pelos comentários. E é interessante essa questão do mentor, né? Isso puxa aí a um terceiro ponto que eu diria que é essencial e que nós também vamos falar sobre isso, e que é a questão da liderança. Então, para começar a introduzir sobre esse tema, a nossa equipe colocou em nossas redes sociais algumas perguntas para saber também a opinião pública. E eu gostaria de trazer alguns dados bem interessantes para vocês. Olha isso, 98% das pessoas acreditam que definitivamente líderes precisam existir. 47% das pessoas da nossa enquete acreditam que a principal característica de um líder é possuir comunicação clara e saber escutar. E olha que interessante, apenas 7% acreditam que ter bons resultados te torna um bom líder. E já sobre liderança feminina, 93% acreditam que a Bíblia sim fala sobre liderança feminina, 80% acreditam que biblicamente mulheres podem liderar, porém 20% acreditam que biblicamente mulheres não podem liderar. Então agora nós vamos ter um novo quadro para falar sobre liderança. E nesse quadro sobre liderança, nós vamos ter um convidado especial para ter um bate-papo aqui sobre esse tema. E esse convidado, ele tem 26 anos, é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo e hoje, junto com sua esposa Bia, lidera a Igreja Cristã Internacional aqui em São Paulo. Então, com vocês, Vini Rodrigues. Olá, boa noite, Amanda. Boa noite. Boa noite, Vini. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje e falar desse tema tão importante, né? Sobre liderança. Sim, é um prazer enorme pra gente também, Vini. Na verdade, eu queria saber de você, pensando nesses dados, né, que foram trazidos em relação a características de um líder, a necessidade de um líder de fato, eu queria que você pudesse explicar um pouco melhor pra gente o que de fato é essa característica, liderança, o que de fato é liderança? Tá. Ótima pergunta. Se eu puder definir de uma forma bem simples, liderar é uma decisão. Liderar é uma decisão de se importar. Então, às vezes é muito mais simples do que a gente imagina. Porque, na minha concepção, se você se importa com a pessoa do seu lado, você é um líder, automaticamente. E não sou eu que trouxe essa ideia, foi o próprio Jesus. Aqui em Mateus, capítulo 20, vamos ler uma escritura. No capítulo 20 de Mateus, no verso 25, Jesus fala algo bem interessante. Quando os discípulos discutiam sobre ser o maior, a gente tem essa concepção, o líder é o primeiro, o que domina. Ele fala um pouco disso aqui. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir
e dará sua vida em resgate por muitos. Então, Lucas, de uma forma bem simples, liderar é servir. É uma concepção que às vezes choca a gente, né? Porque quando a gente pensa no dia a dia, no nosso trabalho, na universidade, a gente pensa no líder como aquele que é servido por todos, né? É literalmente uma pirâmide. Mas Jesus, ele inverte essa pirâmide. Então, ele ensina que o líder é o que serve a todos. É o escravo, literalmente o escravo é o que ele diz aqui, de todos. Então, o líder, ele tem que estar aqui para servir. Uau, o líder parece estar muito relacionado a uma questão de manter tudo organizado e junto, né? Você poderia me dizer um pouco quais as consequências, na sua opinião, da ausência de um líder? Então, é caos. A ausência do líder é caos. É a definição de caos. E também a Bíblia traz essa definição pra gente lá no último capítulo de Juízes. Diz que Israel não tinha um líder, não tinha um rei, e por isso cada um fazia o que queria. A gente pode até pensar isso como algo bom no primeiro momento, mas eu acho que a gente não quer viver num mundo em que cada um faz o que quer, não é? Então por isso o líder é tão importante, porque a essência é servir, mas ele dá direção e traz união. Tem um exemplo muito bom disso que eu vejo nas Escrituras, lá no livro de Neemias. Então convido vocês, puderem abrir lá, em Neemias 3. Aqui fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, lá por volta do ano 444 a.C. Jerusalém foi tomada, os muros destruídos, e naquela época uma cidade sem muros era uma cidade totalmente entregue, né? A ser conquistada pelos inimigos. Então por isso é tão importante para eles a reconstrução do muro. E Neemias toma frente disso. Mas olha que interessante esse relato. Fala que o sacerdote Eliasibe e seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a Torre do Sem, que consagraram, e até a Torre de Anael. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Esarcur, filho de Imri, construiu logo adiante. A Porta do Peixe foi reconstruída pelos filhos de Asená. Eles puseram os batentes, colocaram as portas, os ferrolhos, as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos no trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesabel, fez os reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Baná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Então, olha que interessante esse relato, né? Aqui a Bíblia fala vários nomes. Num primeiro momento a gente pode ficar um pouco confuso até sobre a relevância dessa passagem, mas esses nomes não estão aqui por acaso, né? Nada na Bíblia está por acaso. Deus, ele escolheu a dedo, né, para nos instruir o que ele colocaria na palavra dele. E aqui fala sobre o nome de muitas pessoas que ajudaram na reconstrução do muro, mas aqui fala de um ato de servidão quase que invisível. Então, para mim, a liderança, ela está mais naquilo que a gente não pode ver do que naquilo que a gente pode ver. A gente pensa na liderança como as coisas grandes, né? As coisas imponentes, mas aqui não. Eram coisas simples, né? Do dia a dia. Eles reconstruíram as portas, colocaram os ferrolhos, os batentes. Então, são tarefas muito simples. Mas imagina se não tivesse alguém para fazer elas, né? O muro podia até estar lá erguido, mas ia continuar vulnerável. Então, a liderança, ela tem muito a ver com um trabalho, entre aspas, sujo, né? Que poucas pessoas gostariam de fazer. E quando eu penso nisso, me vem um exemplo do Raul Moreno, né, que lidera o setor mundial aqui da igreja na América Latina. E logo que ele chegou junto com a missão, eles não tinham nem onde se reunir para fazer os cultos. Eles se reuniam na garagem de uma casa. E tinha um cachorro lá, obviamente os cachorros fazem as necessidades deles. E o Raul chegava cedo, como líder da igreja, imagina isso. Você não vai imaginar isso, né, normalmente. Ele ia lá e recolhia as fezes dos cachorros para poder fazer o culto. Então, para mim, essa é a essência de liderar. E por isso que um líder é tão importante. Porque essas coisas que no dia a dia a gente não repara, quando elas faltam, quando elas não são ausentes, aí você passa a dar mais valor a elas, né? E vê a importância que elas têm. Muito obrigada, Vini, por trazer a ideia da liderança através das escrituras. Eu também tenho uma pergunta para você sobre liderança, mas pensando no lado sobre as mulheres.
Hoje em dia, as mulheres têm buscado cada vez mais a sua colocação no mundo, o seu lugar de visibilidade. Pensando nisso, e as mulheres têm alcançado lugares de grande destaque no mundo, e pensando nisso, o que a Bíblia fala sobre a liderança feminina? Nossa, excelente pergunta, Audrey. Né? Então, essa pergunta pode ser um pouco confusa, um pouco polêmica, dependendo da definição de liderança que a gente usa. Então, de fato, a Bíblia diz que a mulher, no contexto da igreja, ela não tem autoridade sobre o homem. Mas isso não tem nada a ver com liderança, então eu queria partir daí. A gente confunde muito esses dois conceitos, autoridade e liderança, mas eles não necessariamente estão interligados. Então você pode ter alguém numa posição de autoridade. Quantos chefes a gente não conhece assim, não é? Que é o cara que manda e todo mundo por medo obedece, né? Porque é o cara que paga o seu salário. Se você não corresponder, ele te demite. Mas isso não faz dele um líder. Né? Ele tem um poder nas mãos dele. Mas se em algum momento esse poder é tirado, ele não é uma referência a ser seguida pelas pessoas. Agora, por outro lado, você pode ter uma pessoa sem autoridade alguma e ser um líder. Porque vai naquele conceito que a gente falou no começo. É alguém que se importa, é alguém que toma os riscos, é alguém que quer ajudar, que quer fazer diferença, quer servir. E as outras pessoas olham para isso e enxergam uma referência. Né? E é isso que Jesus enxergava nas mulheres. Ele enxergava nelas líderes. Porque um seguidor de Jesus é um líder. Seja homem, seja mulher. E é interessante porque em Lucas 8 a Bíblia fala de mulheres líderes que seguiam Jesus, inclusive ajudando Jesus e os apóstolos financeiramente. Então essas mulheres eram líderes, sem sombra de dúvida. Então a mulher sim tem espaço para a liderança no contexto cristão. E é o espaço que Jesus chama cada um de nós a ocupar, né? Que quer seguir ele. Obrigada, Vini. Sim, obrigada, Vini. Também gostaria de te agradecer. E um comentário rápido que eu gostaria de contribuir, eu achei incrível os 2 pontos, né? Então, primeiro, a dissociação dessa ideia de autoritarismo com liderança, que muitas das vezes é isso que a gente vê bastante falado no mundo, mas me chamou muito a atenção também o ponto que você trouxe a respeito de humildade, né? Que faz pensar que todos nós podemos ser líderes, né? Se nós estivermos dispostos a servir o nosso próximo. Achei incrível, principalmente ver como a Bíblia prega algo totalmente contrário à visão do mundo. Então, muito obrigada pela contribuição. Seguindo, continuando aí com os comentários da Nath, também queria te agradecer muito. E uma coisa que me destacou muito que você falou é que a liderança é uma instituição bíblica, né? Deus criou esse conceito de liderança espiritual, né? Então, de repente, a gente pode ter algumas experiências na nossa vida sobre liderança que não foram tão boas, mas essas experiências, elas não anulam a palavra de Deus. Muito pelo contrário, elas mostram um contraponto. Como a gente pode fazer uma liderança segundo os padrões da Bíblia, né? Como você bem destacou, né? De servidão, né? Então, em vez de abandonar o conceito, dizer que a liderança é ruim, não, vamos seguir a Bíblia e fazer a liderança da forma como Jesus ensinou, né? Então, eu queria muito te agradecer. Muito bom. Não, perfeito, Nildo e Nath. Se temos um líder a imitar, né, a referência para todos nós, o maior líder da história, Jesus Cristo. Então, tanto a sua colocação quanto a da Nath foram perfeitas para a gente ter uma nova forma de enxergar esse tema, não é? E eu queria terminar aqui o nosso pequeno bate-papo me dirigindo a todos os homens que estão acompanhando a gente aqui, né, nessa conferência Jogo Aberto e deixar um convite para vocês, né? Jesus chama a gente como homens a sermos líderes, né, e deixarmos sermos liderados por esse Deus que nos deixou as Escrituras. Então a Bíblia serve para isso, para nos liderar para mais perto de Deus. Eu queria convidar cada um de vocês que acompanhou a nossa conferência a estudar a Bíblia com a pessoa que te convidou, né? Seja presencialmente, seja com link virtual. E não só isso, mostrar aqui alguns exemplos de que quando seguimos o exemplo de Jesus, ele muda as nossas vidas. Vamos ver alguns homens agora que decidiram fazer Jesus Senhor e Salvador da vida deles e por conta disso foram batizados. Sim, uau, muito obrigada mais uma vez, Vini, pela sua participação. E olha só que poderoso, né? Quando, de fato, pessoas tomam a decisão de colocar em prática esses pontos. E agora vamos conferir e nos inspirar com os milagres dos batismos.
O estudo que mais me impactou foi sobre o reino de Deus. Eu entendi que sucesso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e deixar todas as minhas experiências religiosas que me frustraram lá para trás, sabe? E para que eu possa ser um discípulo, e foi muito importante isso na minha vida. Foi a parte do estudo que mais me impactou mesmo. Mateus 6:33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. A partir do momento que comecei a ler a Bíblia, esse vazio foi preenchido e melhorou meu relacionamento. Quando eu fiz o estudo da cruz, eu vi o sacrifício que Jesus fez por mim. Entendi que sucesso é deixar todos os meus vícios para trás e fazer a vontade de Deus com todo o meu coração. Bom, pessoal, então é isso. Espero que, assim como eu, vocês tenham aprendido um pouco com cada pessoa incrível que passou aqui e nos ensinou algo muito precioso. E eu quero agradecer também a nossa mesa redonda. Muito obrigada por cada comentário, cada vivência que vocês compartilharam. Agregou muito, e não só vivências, né? As convicções de vocês. Então é isso. Essa foi a nossa conferência Jogo Aberto. Tenham todos uma ótima noite.